Bem, amigos do canal História do Futebol, a Copa do Mundo de Futebol de 2006 foi realizada na Alemanha entre os dias 9 de junho e 9 de julho. O torneio reuniu 32 seleções de diferentes partes do mundo, que competiram em um total de 64 jogos espalhados por 12 cidades alemãs e foi marcada pela surpreendente vitória da seleção italiana, que não era considerada a favorita no início do torneio, enquanto outras equipes, como o Brasil, chegavam com estrelas em todas as posições e com o objetivo de defender o título. A Itália não era vista como uma das principais candidatas ao troféu. Apesar disso, no dia seguinte à conquista da taça em Berlim, alguns pseudoanalistas brasileiros estamparam manchetes nos jornais afirmando que a Itália havia vencido a Copa mais fácil de todas. Essa visão foi rapidamente desmentida pelos desafios enfrentados pela Azzurra ao longo do campeonato. Durante o percurso para a glória, a seleção italiana teve que superar duas rivalidades marcantes: a Alemanha na semifinal e a França na final. Longe de ser um caminho fácil, essas partidas foram verdadeiros testes para a equipe. Além do aspecto psicológico, o técnico Marcelo Lippi pode contar com um elenco de jogadores talentosos, alguns dos quais haviam sido destacados anteriormente. No entanto, uma ausência notável foi a do atacante Christian Vieri, que foi cortado devido a uma lesão e substituído por Inzaghi. A campanha italiana na Copa do Mundo de 2006 teve início nas eliminatórias. No grupo 5, a Itália enfrentou seleções como Noruega, Escócia, Eslovênia, Belarus e Moldávia. Após uma campanha sólida, a Azzurra garantiu a primeira colocação do grupo, assegurando sua vaga no Mundial. Essa fase foi crucial para a preparação e montagem do elenco que conquistaria o título. Na fase de grupos, a Itália foi sorteada no grupo e, ao lado de Estados Unidos, República Tcheca e Gana. O time italiano estreou com uma vitória por 2-0 sobre Gana, seguida por um empate em 1-1 contra os Estados Unidos e uma vitória por 2-0 sobre a República Tcheca. Com esses resultados, a Itália avançou para as oitavas de final, onde enfrentou a Austrália. O jogo das oitavas de final contra a Austrália foi um confronto tenso e polêmico. A partida terminou em 0-0 após o tempo regulamentar e já nos acréscimos do segundo tempo, a Itália foi premiada com um pênalti controverso convertido por Francesco Totti, garantindo a vitória por 1-0 e a classificação para as quartas de final. O Palmeiras não tem mundial. Nas quartas de final, a Itália enfrentou a Ucrânia e dominou o jogo, vencendo por 3-0, com gols de Luca Toni e da Lucas Zambrata. A sólida atuação da equipe italiana garantiu sua vaga na semifinal, onde enfrentaria a Alemanha. A semifinal contra a Alemanha foi um dos jogos mais emocionantes da Copa do Mundo de 2006. A partida, disputada em Dortmund, foi dominada pelos alemães na maior parte do tempo, mas a defesa italiana, comandada por Fabio Cannavaro, foi impecável. A decisão aconteceu na prorrogação, quando Fabio Grosso marcou o gol da vitória por 2-0. Após uma jogada iniciada por Cannavaro, essa vitória épica garantiu à Itália uma vaga na final. Na final, a Itália enfrentou a França em uma partida histórica que reacendeu uma das maiores rivalidades do futebol. O jogo ficou marcado pelo gol de pênalti de Zinedine Zidane, seguido pelo empate italiano com um gol de Marco Materazzi. A partida foi para a prorrogação, mas sem a regra do gol de ouro. Foi neste jogo que ocorreu um dos momentos mais marcantes da história das Copas. Zidane acertou uma cabeçada no peito de Materazzi a 10 minutos do final do jogo. O árbitro argentino Horacio Elizondo expulsou o francês. Após um empate persistente, a final foi decidida nos pênaltis. Nos pênaltis, a Itália converteu todas as suas cobranças com Andrea Pirlo, Marco Materazzi, Daniel Di Rossi, Alessandro Del Piero e Fabio Grosso marcando. A França, por outro lado, teve a cobrança de David Trezeguet defendida por Gianluigi Buffon. A última cobrança de pênalti foi convertida por Fabio Grosso, garantindo o tetracampeonato mundial para a Itália. A vitória da Itália na Copa do Mundo de 2006 foi uma conquista marcante para a equipe italiana, que superou desafios e demonstrou determinação ao longo do torneio. A trajetória da Azzurra até o título foi repleta de momentos emocionantes e jogos inesquecíveis,
consolidando essa geração como uma das melhores da história do futebol italiano. A competição foi repleta de emoção, talento e momentos inesquecíveis. Artilheiro. O artilheiro da Copa do Mundo de 2006 foi o atacante alemão Miroslav Klose, que brilhou em seu país natal ao marcar um total de 5 gols ao longo do torneio. Klose foi fundamental para a campanha alemã, ajudando a equipe a chegar até as semifinais. Melhor jogador. O prêmio de melhor jogador do torneio, conhecido como a Bola de Ouro, foi concedido ao craque italiano Fabio Cannavaro. O zagueiro foi uma peça fundamental na defesa da seleção italiana, que se sagrou campeã do mundo naquela edição. Cannavaro demonstrou grande liderança, habilidade e inteligência tática, sendo um dos destaques individuais da competição. Destaque: um dos destaques da Copa do Mundo de 2006 foi a seleção da Alemanha, que jogava em casa e contagiou os torcedores com sua energia e estilo ofensivo. Os alemães chegaram até as semifinais, conquistando o 3º lugar, após vencer Portugal por 3-1 na disputa pelo bronze. A equipe comandada pelo técnico Jürgen Klinsmann foi elogiada por sua determinação e espírito coletivo. Média de gols. A Copa do Mundo de 2006 teve uma média de gols de 2,3 por partida. Ao todo, foram marcados 147 gols em 64 jogos, tornando a competição bastante atrativa para os espectadores. Curiosidades e recordes. A Itália conquistou o tetracampeonato mundial ao vencer a França na final, em uma partida emocionante decidida nos pênaltis. A vitória italiana veio após um empate de 1-1 no tempo regulamentar e na prorrogação. O francês Zinedine Zidane, considerado um dos maiores jogadores de sua geração, marcou um gol de pênalti na final, mas também ficou marcado por ter sido expulso após dar uma cabeçada em Marco. Materazzi, jogador italiano. A seleção portuguesa, liderada pelo técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari, chegou até as semifinais pela primeira vez em sua história, demonstrando um futebol ofensivo e habilidoso. A surpreendente seleção da Austrália teve uma campanha memorável, chegando até as oitavas de final, onde foi eliminada pela Itália em um jogo disputado até os minutos finais. O jogador alemão Oliver Kahn estabeleceu um recorde de maior número de minutos sem sofrer gols em Copas do Mundo, mantendo sua meta invicta por 459 minutos até ser vazado por Ronaldo, do Brasil, na final de 2002. O goleiro Gianluigi Buffon, da Itália, também teve uma grande atuação durante o torneio, contribuindo para a solidez defensiva da seleção italiana e sendo um dos pilares da conquista do título. A Copa do Mundo de Futebol de 2006 ficou marcada como uma competição emocionante e cheia de momentos inesquecíveis. Desde o desempenho de Miroslav Klose como artilheiro, a liderança de Fabio Cannavaro, a energia da seleção alemã jogando em casa, até as surpresas proporcionadas por equipes como Portugal e Austrália, o torneio foi repleto de paixão, rivalidade e talento. Haja coração!